Bom dia, 11h07, hora oficial no Brasil. Domingo, 3 de maio de 2026. Rádio Terra Brasil FM. Agora, Dorival Lima e você. Eu sou Dorival Lima, o comunicador diferente. As notícias que movem o Brasil e o mundo. Hoje tem a participação especial do meu amigo Cláudio Reis, diretamente da cidade maravilhosa, que não é Rio de Janeiro, mas é Porto Alegre, que é a cidade também, capital do Rio Grande do Sul, terra também do meu amigo José, capitão aí, certo? Então, nós vamos começar mais um programa e eu quero ver aqui como é que está o meu amigo Cláudio Reis. Bom dia, Cláudio Reis. Bom dia, Dorival. Como dá para ver, eu estou com frio. Bom dia, Cláudio Reis. Bom dia, Dorival. Bom dia. Eu estou aqui no Você pensa que é isso, né? Rapaz, está frio para arrepiar Cusco aqui no sul, viu? Está muito frio. Mas bom dia, Dorival. Bom dia. Mas tem um detalhe no esqui. Um bom dia também àquelas pessoas, né, que nos escutam e também nos assistem. Bom dia aos nossos telespectadores aos nossos telespectadores ligados conosco. Bem, é o seguinte, inicialmente eu quero dizer para todos os meus seguidores do Facebook, do WhatsApp e da Rádio Terra Brasil FM, que eu estou vivo, e o mais importante é que eu estou vivo hoje. O resto, a gente corre atrás. Bem, podemos começar, meu amigo Cláudio? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, pode tocar a brasa aí. Tem agora. Pronto. Bem, tem a participação aqui do meu amigo Cláudio Reis, diretamente da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, cidade maravilhosa. Em minha opinião, a falta de postos de trabalho dignos e a alta informalidade geram insegurança financeira e angústia na população brasileira no governo Lula 3. Inflação e o impacto de conflitos globais elevam o preço dos combustíveis e de alimentos, que afeta o bolso e a vida dos brasileiros consumidores. Esse é um tema que nós vamos discutir, mas eu vou continuar para poder fazer um comentário geral. O medo constante da violência e a insegurança em áreas periféricas aumenta o estresse social da sociedade brasileira no desgoverno Lula da Silva. Bem, esses são os apautos que nós vamos aqui para a gente poder discutir. Qual é a sua opinião, meu amigo Cláudio Reis, com relação ao que eu acabei de falar, que isso aí vem atingindo e afligindo a população e a sociedade brasileira? Vamos lá então, né, Dorival? O primeiro ponto que você tocou aí, que é quanto à informalidade, né? Realmente é uma coisa bastante preocupante, por quê? Porque mexe, sim, com a economia, tá? Então, o desemprego, né, leva pessoas aí né, não estou aqui rebaixando, né, a qualquer coisa que a pessoa faz, mas vai lá catar latinha, vai fazer bico aqui, bico ali. Isso aí realmente é muito prejudicial para a economia. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a própria corrupção, né, onde é exaurido, né, de toda forma o dinheiro público, também mexe com a economia. Por outro lado, Dorival,
as mentiras continuam. Você falou de um outro ponto, que é o custo do petróleo, né? Claro que com todas as guerrinhas que tem por aí, o petróleo começa a ser supervalorizado. Agora, aqui no Brasil, o que acontece é que o governo continua mentindo, tá? Então, a propaganda do governo é a seguinte, que eles isentaram imposto, alguma coisa aí em cima do gás, né, do combustível, mas que algumas revendedoras estão extrapolando no preço, ou seja, o preço está lá em cima por culpa dos corruptos e eles estão colocando, então, a culpa no fornecedor, dizendo que eles zeraram impostos, mas os postos estão aumentando o preço da gasolina. É pura mentira. Tá? Então, é culpa, sim, deste governo que é descontrolado, só sabe controlar a corrupção, né? E o dinheiro para si mesmo. Então, essa é a realidade do Brasil. E quem está te escutando aí hoje, que tenha na consciência, se está caro o combustível, se a inflação está subindo, é única e exclusivamente por culpa do governo do Nove Dedos. Você falou em poucas palavras, a verdade é essa, porque é aquela história, é muita mentira que existe no Brasil, nesse desgoverno, como também prostituição, narrativa, isso vai continuar e vai chegar até 31 de dezembro. Isso só vai melhorar quando começar o novo governo, que eu espero que seja Flávio Bolsonaro. Bem, a sociedade, certo, brasileira se encontra diante de escolhas difíceis e penosas e caminhos de alto custo social no governo Três Lula. É aquela história. Além disso aqui, porque o Lula é um mentiroso, é mentindo para a população brasileira, de manhã, de tarde, de noite, certo? E aí a situação fica nesse pé que é muita mentira que acontece no Brasil. Por isso, certo? Que fica nesse vai-vai, nesse partido. Agora, a roubalheira é grande, muita promessa, porque esse descondenado, ele não tem jeito. É um imbecil, é um mentiroso, é um corrupto, certo? Que chegou a época de sair. Ele já está lelé na cuca, mas tem ainda certas pessoas que acreditam nesse condenado que só fez o mal para o Brasil desde a época que ele entrou, certo, na vida pública brasileira. Mas essas pautas é aquela história. A população brasileira tem que colocar a mão na cabeça, na consciência e fazer de tudo. E temos que tirar esse pessoal que está à frente do comando, a petezada, e fazer de tudo para aumentar, certo, o número do pessoal, deputado federal, deputado estadual, senador, governador, e eleger o presidente da República, para mostrar, para a gente ter maioria no Congresso e impeachment esses incompetentes do Supremo Tribunal Federal, que só tem uma saída para isso. É o impeachment e nada mais. Essa é a minha opinião. Então, meu amigo Cláudio Reis, você que é uma pessoa atenada, veja bem, jovens sem perspectiva de educação, emprego, entram em um cenário de abandono por parte do governo Lula 3. Isso acontece. Muitas vezes com cortes em políticas públicas voltadas para eles. Em função disso, são requisitados para entrarem nas facções e crimes organizados. Porque a juventude, certo? Ele não está tendo apoio do governo. É só mentira, esse negócio de meia-bolsa, promessa. A juventude não tem perspectiva de nada, só promessa, não tem emprego, não tem assim nenhuma visão de colocar ele no colégio, nos 2 turnos, e dar uma ajuda financeira para ele se dedicar aos estudos. Fazer qualquer coisa, arranjar, por exemplo, no Serviço Público Municipal Estadual,
uma maneira de ele passar pelo menos 3 horas prestando serviço, certo? No órgão público, a nível municipal estadual, como estagiário, porque aí evitaria dele ser requisitado pelas organizações criminosas e pelas facções que usam essa juventude, certo? Que não tem incentivo por parte do governo municipal, estadual e federal, e vão ter aviãozinhos e venderem drogas, certo? Como no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Porque é o desgoverno Lula que não investe e não ajuda a juventude que não tem um sonho para o futuro. Essa é a minha opinião, porque as organizações criminosas, as facções, estão recrutando essa juventude para trabalharem livremente, certas facções, e a gente nota muitos jovens adentrando nas facções, tanto mulheres como homens. Essa aí é o desgoverno do amaldiçoado Lula da Silva. Eu quero a sua opinião, porque eu sei que você ontem deu uma palestra para várias pessoas e, com certeza, tem pais aflitos e mães aflitas, porque perde o controle dos filhos. É um caso, por exemplo, de uma família aqui no Ceará, que o pai não tinha vereador para negócio de assalto e roubo, e no final está preso, está aí a situação. Tudo isso aí é a falta de um pai, porque o pai tem que ter o controle, porque se ele não tiver o controle, ele perde o controle da família e a família vai para o beleléu. A sua opinião, meu amigo Cláudio Reis, que você é uma pessoa muito atenada, e você está parecendo com um suíço, certo? Todo agasalhado, mas faz parte da vida. É com você, Cláudio Reis. Ei, rapaz, Dorivan, o regime populista, comunista, seja lá como queira chamar, tá? Ele tem por virtude, vamos dizer, se chamar assim, de empobrecer, né, a população. Aí tu tocou no ponto. Como é que você empobrece a população? Deixando que fiquem tudo burros, tá? Deixando que as pessoas fiquem ignorantes. Porque um ignorante, ele não vai fazer cursos, ele não vai ter estrutura nem estudo para isso, ele não vai poder cursar uma faculdade, né? Então, é como tu diz, ele vai ficar à deriva e automaticamente o que vier na frente é que ele vai pegar. E o que vinga hoje bem no nosso país, como no mundo todo? O tráfico, né? Então, essas criaturinhas, né, perdidas de não ter uma instrução de colégio, de escola, eles vão partir exatamente para esse meio, né, de ganhar dinheiro fácil através das drogas, do tráfico, né? E é muito triste, Odorivan. Mas esse é o regime socialista, comunista, populista, ou seja lá o que queira chamar. Eles não têm interesse em que as pessoas estudem, né? E fazem de reféns através do quê? Bolsa Família, Vale Gás, isso, aquilo, aquele outro. Por quê? Porque a população vai empobrecendo e fica à mercê de um governo que fica dando aí, né, essas migalhas aí. E como tu diz aí no Nordeste, né, o povo aí infelizmente se vendem por R$10, aqui no Sul também, em todo o país, tem gente que se vende por telha, por saco de cimento, né? Então esse é o resultado de um governo comunista, ficar todo mundo pobre, né? São contra as pessoas que têm empresas, os empresários, porque nós vamos tirar do empresário para dar para o pobre, nós somos bons. Só que é o seguinte, chega um tempo que o empresário quebra e fica pobre também, então fica tudo na pobreza e fica tudo mercê, né, de um governo desse tipo aí. É nojento esse governo, viu, Dorivan? O socialismo é muito nojento. O socialismo é coisa do capeta, é coisa do diabo. O Lula, eu não sei se ele é o próprio ou se ele é o filho do cara, mas ele é dessa turma aí, viu? Ele é dessa turma. Aliás, eu não tenho nenhuma dúvida, ele é o próprio Satanás, porque ele não tem amor nem à família, nem à sociedade brasileira, nem às instituições. Ele é um psicopata, ele é o Satanás e não tem mais o que se comentar. Essa é a realidade, por isso que a prostituição está aumentando. São jovens e jovens
que querem ter um direito e não tem condições que o governo não oferece, certo? Uma Bolsa Família, aliás, um estágio no município, do estado e na área federal, nas repartições, para que o jovem poderia passar pelo menos 4 horas e ganhar meio salário mínimo ou salário mínimo, porque o governo tem condições, que a roubalheira é grande, principalmente a petezada, que rouba de manhã, de tarde, de noite. É só o filho do Lulinha da Silva, que pegou 300 milhões de reais, certo? Só na falta do INSS. Essa é a realidade. Mas esse desgraçado condenado, ele quer que a população fique mais pobre e que não tenha estudo para poder manipular, e você disse tudo em poucas palavras. Meus amigos, Dorival, é o seguinte. Dorival, posso te interromper, Dorival? Posso interromper um pouquinho? Só para lembrar, as faculdades aqui do Sul tá tudo em greve, tá? Esses vagabundos, desses reitores, professores e alunos vagabundos que votam e apoiam essa imundícia aí de comunismo, hoje estão de greve, tá? Fosse o governo Bolsonaro que facilitou para essas criaturas tudo ter uma faculdade, ele zerou o Enem, ele fez um monte de coisa, ele tentou o máximo, né, dentro do governo, de que as pessoas realmente elas crescessem em conhecimento e pudessem se formar e trabalhar, tá? Esses estão tudo em greve. E por culpa deles mesmo. Hoje eles fazem greve, amanhã eles vão votar no Lula. Rapaz, não é só aí, não. É em todo lugar. Acontece. Só que a imprensa marronceira, certo? Eles botam uma pedra em cima e não há uma divulgação. Mas é aquela história. Quem fez no passado, faz no presente. É o que eu digo. Quem é ladrão nunca vai deixar de ser ladrão. Quem é corrupto nunca vai deixar de ser corrupto. Quem é prostituta nunca vai deixar de ser prostituta. Quem é ladrão e traficante nunca vai deixar. A pessoa que pratica o crime, ele vai preso, passa o tempo, quando ele sai, ele continua fazendo. A corrupção no Brasil, a petizada é mestre e eles nunca vão, certo, mudar. Vai continuar, porque faz parte, certo, da cultura desses vagabundos da política brasileira, dessa esquerda amaldiçoada. E como tem um comandante maior que fica mentindo, e ainda mais querendo, certo, contestar a maior autoridade constituída, que é o presidente da República americana, o Donald Trump, e também querer contestar os Estados Unidos. Esse é um desgraçado, amaldiçoado que está acabando com o Brasil. Ele acabou o Brasil e a Dilma no passado, e agora, no terceiro ano de governo, está acabando e ainda querendo enganar o povo e querendo retornar. Mas esse desgraçado, ele jamais será reeleito. Essa é a minha opinião. Você disse tudo, porque esse pessoal, professor, uma parte desses alunos e uma parte dos professores, eles querem isso, são tudo petistas, são a pessoa que tem essa ideologia, e eles vão levando isso com a barriga, estão bebendo, e às vezes tem até droga no meio, tem prostituição, professor com professor e etc. Prostituição também tem nas universidades, em todo lugar, em repartições públicas. A prostituição existe e não vai deixar de existir. Aí você disse tudo que você é uma pessoa alternada, é uma pessoa que dá palestra todos os sábados para várias pessoas, no segmento da sociedade civil e da pessoa, vamos supor, do evangelho, aquelas pessoas evangélicas, que são pessoas de Deus, que se preocupam com o futuro do Brasil, e você, como palestrante e outros, se preocupa com a situação do Brasil. Mas vamos em frente, que são exatamente 11 horas e 26 minutos, hora oficial do Brasil. Dorivalino e você, ao lado do meu amigo Cláudio Reis, Dorivalino e você, no domingo, certo? Que muita chuva aqui e muito frio lá no Rio Grande do Sul, que o Cláudio está agasalhado, quando é exatamente 3 de maio de 2026. Veja agora essa pauta. A desconfiança no Supremo Tribunal Federal atingiu níveis recordes com pesquisa em março, abril de 2026, mostrando que 60% dos brasileiros não confiam na Corte brasileira. A percepção negativa
concentrado no sul e sudeste brasileiro. É impulsionada por decisões polêmicas, ativismo judicial, investigações sobre ministros, como no caso Banco Master e a exceção de falta de transparência. Isso é o que vem acontecendo com os ministros do Supremo Tribunal Federal, que eles querem ser intocáveis, estão envolvidos, certo? Até o tal, que eu não vou nominar nenhum deles, no Banco Master, eles tiraram proveito, e tem um deles que tem uma universidade em Porto Alegre e o outro que comprou uma mansão, valor altíssimo, na cidade do poder, que é Brasília. E a esposa tem uma banca de advocacia que pegou um contrato altíssimo com o Banco Master. E ele que foi várias vezes no Banco Central para falar com o presidente Calil para evitar que o Banco Master fosse para a falência e a liquidação. Por isso que a população brasileira não acredita no poder judiciário a nível estadual e federal, porque é aquelas histórias. A história. Eles não respeitam a Constituição Federal Brasileira e cada um tem a sua Constituição e eles estão pensando no dinheiro e não estão nem para a população brasileira e são intocáveis porque a Receita Federal e os demais órgãos fiscalizadores do Brasil não têm coragem de fiscalizar eles, porque eles, de imediato, eles pegam aquela famosa caneta azul e vai perseguir aqueles que são fiscais da Receita Federal ou de outro órgão. Eles são os deuses do Brasil e não sei até quando isso vai continuar. É com você, meu garoto Cláudio Reis. Bom, então deixa eu te trazer uma quentinha aqui, tá? Sobre o tribunal, sobre o STF. Olha só, você sabe que o Bessias, ele não foi aceito, né? Na sabatina ele não passou. Agora, olha só, Dorivan, por que o povo não acredita? Por que o povo desconfia? Não sei se você colheu essa notícia aí. Pô, você é jornalista, meu amigo. Mas nem tudo também, né, a gente tem acesso, né? Mas eu tenho acesso a algumas coisas, eu não fico alienado. Eu não sou, assim, ó, um expert no negócio, eu não fico vasculhando muito, mas eu procuro algumas coisas. Olha só, você sabe por que o Bessias não foi aceito, meu amigo? Você sabe quem foi que provocou a não aceitação dele, a reprovação dele? Imagina aí. A Davi Alcolumbre, ele fez... Olha o meu dedinho, meu amigo. Olha aqui o meu dedinho. Quem foi? Vou te revelar agora. Alexandre de Moraes ligou, conversou com os senadores para eles reprovarem o cara e o cara tá furioso com ele. É um caso depois de 158 anos, eu não me lembro, né, da matéria, mas acho que 148 a 150 anos atrás é que aconteceu a reprovação de um indicado. Nota bem, há muito tempo que tudo que é porcaria estava entrando, é Flávio Dino, tudo estava entrando. Mas aí agora, depois de 148 ou 158 anos, um cara foi reprovado, e foi reprovado pelo Alexandre de Moraes, que aí eu não sei qual é a causa, não explicaram bem direitinho, o porquê que ele ligou. Agora tu imagina, aí está dentro do teu contexto aí, do que tu estava falando, da falta de crédito, tá aí. Como é que você vai dar crédito quando alguém começa a chamar os outros que tem o rabo preso, tá? Todos aqueles que têm processo, ele chamou e diz, olha, negativo para o camarada, senão a capivara vai aparecer. Como é, Dorivan, que você vai dar crédito para um antro desses? E outra coisa, o nosso próprio, esse rapaz que está aí lutando contra, que é esse menino, André Mendonça, Cássio Nunes, e o boca suja lá,
Os três eram a favor que esse cara fosse aceito, entendeu? E aí preocupa também, porque nós temos pessoas que a gente está confiando, mas que ao mesmo tempo também, né, às vezes troca a camiseta, né? Então não é possível mesmo. Até mesmo esse rapaz, o André Mendonça, né? A gente vai ficando com um pouquinho de pé atrás. Ele está correto, ele está indo direitinho, mas às vezes também a gente fica um pouquinho de pé atrás, porque para ele aprovar um bandido desses também, ele querer que o cara, ele se congratulou depois, ele, né, mostrou os sentimentos dele para um camarada desse tipo. Esse cara é louco. Esse cara, foi ele que levantou a questão do 8 de janeiro, é ele que é responsável também pela morte das pessoas que faleceram ali por causa dessa prisão. E aí, né, mas foi o Alexandre de Moraes, tá? Claro que o Alcolumbre está com o rabo preso também, tinha mais é que fazer isso aí, né? E mais uma, o Alcolumbre, alguém ali do governo, né, foi cochichar no ouvido dele e ele diz assim, ó, vai perder por 8 votos, e foi exatamente o que deu, porque ele já sabia. Olha, eu tomei conhecimento desse fato, mas eu já tinha feito o programa de ontem e hoje eu não queria colocar na pauta. Por quê? Porque quando eu fosse tocar nesse assunto, eu imaginei que você iria falar, como você falou. E é aquela história. No nosso Brasil, em todas as atividades existentes no Brasil, existe as pessoas que torcem pelo lado e pelo outro, que é agradar o cão e Deus. Eu, particularmente, certo, tenho minhas reservas com relação ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Porque se você comparar o Supremo atual com há 20 anos atrás, era um Supremo completamente diferente. O Supremo naquela época, eles não davam entrevistas, eles não ficavam dando entrevista, eles ficavam trabalhando no Supremo, dando seu parecer e não ficavam dando palestras no exterior, ficava dentro do Supremo Tribunal Federal, dando parecer naqueles processos. Infelizmente, tem aquele ditado, manda quem tem dinheiro e obedece quem tem juízo. Depois que foi sair nesse pessoal, inclusive, certo, Alexandre de Moraes, que vetou, ele também não tem capacidade. Ele foi colocado lá por imposição de Michel Temer, que ele fez um grande favor para o Michel Temer, quando ele era secretário de Segurança Pública, lá no estado de São Paulo, certo? Teve um problema da esposa do Michel Temer, e ele resolveu de imediato. Aí, Michel Temer colocou ele como ministro e fez de tudo para colocar ele como ministro do Supremo Tribunal Federal. Meus amigos, olha, a maioria desses ministros, com exceção e outra, o André Mendonça, ele cometeu um grande pecado. Só porque o Messias, Jorge Messias, é de uma igreja evangélica, estudar o direito de um outro evangelho e indicá-lo. O pessoal tem que separar a religião, seja ela católica e não católica, certo? Qualquer tipo de religião, até mesmo a macumba, qualquer outro tipo, certo? Que o pessoal valoriza, que tudo tem seu valor, tem que separar, porque para o Supremo Tribunal Federal, a pessoa tem que ter competência jurídica, ter notável saber e ter experiência, e ter também obras publicadas e ser professor de universidades brasileiras. Alexandre de Moraes, muito trabalho dele foi feito por pessoas que ele pagou, porque ele não tem competência e ele comete até erros de português. É só você observar quando ele fala no improviso. Ele também, certo? Se você tirar ali o Gilmar Mendes, diz que é o decano, é um ultrapassado, ele só sabe soltar habeas corpus, querer mandar, escolher para todo mundo, certo? Quer ser o dono da verdade. Eu também não tenho essas competências todas. É muita conversa, como ele tem a idade, aí ele se acha que tem capacidade, mas não tem não. E tem mais, veja bem, tem que separar. Você não pode trazer os problemas da sua casa, da sua religiosidade, onde você trabalha, para
nomear alguém como ministro ou até mesmo dentro da política. Infelizmente, no Brasil, isso acontece e jamais vai deixar de acontecer. Porque a nossa política e as nossas instituições, elas estão todas contaminadas com corrupção, com mentira, prostituição, infidelidade, adultério, gente casando, namorando com mulher casada e vice-versa, tem dentro das repartições, tem dentro do órgão público. Rapaz, é aquele negócio, a depravação que existe no Brasil. Em Brasília, você vê aquele ministro, certo? Aquele Moreno, que teve um problema com a ministra também, que foi excluída, que até hoje botaram a pedra em cima e não saiu o resultado. Lá dentro tem essa esculhambação. E o Daniel Vocaro, ele trouxe um avião que veio de fora, com várias garotas de programa, levou para uma casa em Brasília, e todos os ministros, certo, que foram convidados, e a alta cúpula foram para esse local, e lhe aconteceu de tudo, rapaz. Bebida, droga, mulheres, prostituição, e etc, etc. E diz até que Daniel Vocaro passou mulheres de ministro na cama. Isso aí é coisa que o pessoal aumenta, mas não inventa, onde tem bebida, esse tipo de coisa, acontece tudo. Até cocaína acontece. Pode ter certeza que depois que estão bêbados, é todo ditado. Bunda de bêbado não tem dono. Essa é a realidade. Então, eu concordo plenamente com você, nós temos que separar as coisas desse país. E se isso não acontecer, o Brasil vai ser a mesmice, mas eu acredito que Flávio Bolsonaro, sendo eleito, o Brasil vai mudar. Não 100%, mas vai haver uma mudança, porque não vai ter corrupção, não vai ter roubo, certo? Vai colocar pessoas competentes nos ministérios, não vai ter um ministério alongado, e com certeza a direita brasileira, eles vão entrar em consenso e vão tirar o Brasil desse atoleiro, porque também o Supremo Tribunal Federal deixa muito a desejar. Essa é a minha opinião. Se você quiser acrescentar algo mais, pode acrescentar, meu garoto Cláudio Reis, é com você. Não, você disse tudo, Dorival. Disse tudo. Estamos a 32 minutos e 14 segundos. Beleza? Eu estou aqui atenado, certo? Agora. Ok, tá ok. Não, mas você deve ter outra pauta aí, vamos passar, porque você já disse tudo, né? Já disse tudo. Mas tem outra pauta aqui, que essa aqui você vai entrar que nem faca e melancia. Veja bem. No início de 2026, a situação do Supremo Tribunal Federal perante a sociedade brasileira é caracterizada por um alto nível de desgaste e polarização, atingindo índices históricos de desconfiança da sociedade brasileira. Comparando com os Supremos desde o início, quando foi criado. Meus amigos, é o seguinte, antigamente, certo, a gente não via um ministro do Supremo Tribunal Federal andar livremente dando entrevista. Ele sempre ia da casa dele para o Supremo Tribunal Federal, trabalhava lá o dia todo, almoçava lá, e muitas vezes ia para a casa dele, depois de 8 horas, ficava até além. E muitas vezes ele ia para uma universidade federal, certo? Para dar palestra, mas não ficava dando entrevista na imprensa, de jeito nenhum, evitava de ir para certos eventos de amigos, ele ia para eventos, certo? Era, por exemplo, uma confraternização natalina do próprio Supremo, ou então visitar o presidente da República, visitar o presidente da Câmara Federal, ou do Senado Federal, isso num contexto dentro do sistema de governo, mas não viajando para o exterior em jatinho de corrupto, indo para a casa de corrupto, certo? Como o Alexandre de Moraes Gilmar Mendes, certo? E Dias Toffoli vivia constantemente na casa do Daniel Vocaro. Era sempre indo para lá, com aquela intimidade, levando a esposa, como se fossem amigos de jardim de infância. Isso aí é a desmoralização e a desconfiança que a população brasileira não acredita mais. E tem mais. Aquele Almofadinha, que foi prefeito de São Paulo, governador,
Dória, né? Meu nome dele? Meu nome Dória. Foi governador, prefeito e governador. Jorge Dória, né? O nome dele? Jorge Dória. Pronto. Ele hoje quis ser presidente, foi o pior governador, foi o pior prefeito de São Paulo, o pior governador, certo? Uma almofadinha. Quis ser pré-candidato à presidência, foi queimado, mora nos Estados Unidos, aí ele criou uma empresa, ele saiu da vida pública, da política, porque ele não deu para nada, foi reprovado. Aí criou uma empresa de grande porte, aí ele faz eventos nos Estados Unidos, ganha dinheiro em cima desse evento, aí convida os corruptos, certo? Que devem ao município, ao Estado e à União, das grandes capitais brasileiras, e convida para palestra lá, em grandes hotéis, certo? Financiado pela essa empresa de evento dele, e convida os ministros do Supremo Tribunal Federal, é onde lá existe a parceria que aquele corrupto que está devendo, ou o Estado de São Paulo, ou o governo do Estado de São Paulo, ou a União, em situação de tributos federais, ou INSS, qualquer tipo de tributo, aí eles fazem esse evento, e lá há aqueles acordos, aqueles conchavos. Por isso que ele não faz no Brasil, exatamente para não chamar a atenção. Esse Jorge Dória, né, certo? É um pilantra, é um vagabundo, certo? Deveria estar na cadeia, mas ele usa a influência dele nos Estados Unidos e traz convidados do Supremo Tribunal Federal, como também outros, certo? Para fazer esse evento, e por debaixo do pano rola dinheiro, rola corrupção. É o que eu digo. Aonde o dinheiro está, tudo acontece de corrupção no Brasil. Infelizmente, as nossas instituições, elas estão desacreditadas. E para isso acontecer, voltar à credibilidade, isso vai demorar tempo. Nem no governo de Flávio Bolsonaro, ele ser eleito, por mais que ele venha fazer, porque é aquela história, o cara que faz a coisa errada, ele vai continuar, porque ele gostou. E eu te digo, talvez, quando os ministros do Supremo Tribunal Federal, no futuro, for indicado através de um concurso público, aí, meu amigo, nós vamos ter o Supremo Tribunal Federal exemplar e sem círculo vicioso de pessoas que fizeram concurso, tiveram aprovação, e são pessoas que vão exercer a sua profissão sem nenhum compromisso com a pessoa que indicou. Vai usar as leis, a instituição brasileira, e também respeitar a instituição, no caso do Supremo Tribunal Federal, que a instituição não tem culpa, não fala, não tem vida, e como também vai obedecer a Carta Maior, que é a Constituição Federal Brasileira, e não alterar leis, não modificar leis, e não puxar, certo, nem para um lado, nem para o outro. E sempre continuar, certo, no sigilo, não dar parecer, certo, de determinadas situações, que ele vai dar um parecer sobre uma questão jurídica para a imprensa, e sim na hora lá do tribunal, que aí o tribunal vai divulgar através da imprensa, e não ele querer se programar na imprensa. E quando isso acontecer, nós vamos ter uma justiça tendenciosa, comprometida, porque se você for levar ao pé da letra, existe em todas as instituições existentes no nosso Brasil, a nível municipal, estadual e federal. Agora, é claro e evidente que no governo que vai iniciar em janeiro do próximo ano, são 4 anos, depois mais 4 anos, isso aí não vai se corrigir, porque demanda muito tempo, são muitos interesses que vai ser contrariado. E você tirar uma velharada, esses velhos que já estão, certo, gostando do poder, comendo do bom e do melhor, como se fosse o dono do Supremo Tribunal Federal, eles não vão querer modificar o seu trabalho com seriedade, respeitando a Constituição Federal Brasileira, porque eles não estão preocupados com o Brasil, não. Eles estão preocupados com o lastro financeiro, com o seu patrimônio. É tanto que esses ministros do Supremo Tribunal Federal, o patrimônio dele é intocável. Nenhum auditor da Receita Federal
vai ter condições de fiscalizar, porque se fiscalizar, a caneta azul entra em ação e a pessoa pode ser presa e perseguida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles se acham que são o dono da razão, eles é que sabem de tudo, é o dono do Brasil, que Gilmar Mendes é a cabeça pensante do mal do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião, e os brasileiros gostariam também de falar, mas infelizmente não tem um canal e às vezes tem até medo de falar, porque não tem oportunidade. Essa é a minha linha de pensamento, mas eu quero ouvir agora, ele tem que acrescentar, meu amigo, esse garoto, certo, que está todo protegido pelo frio. Cláudio Reis, é com você, garoto. Tá frio e o velhinho tá sofrendo aqui. Mas, gente, vamos lá, Dorivan. O Dória é o seguinte, o Dória faz parte do sistema, tá? Esse é um ponto que tu tocou, então ele faz parte do sistema, é óbvio que o sistema é corrupto e ele faz parte, ele também é corrupto, ele é da mesma laia, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você tocou aí também anteriormente sobre a polarização, tá? A polarização, o Dorivan, essa polarização só surgiu quando surgiu Jair Messias Bolsonaro, porque antes era só um lado. Tanto faz se era centro, se era alguma coisa, não, mas era só um lado, era só a esquerda. Então você não via, e nós não sabíamos, mas de repente agora, se tu raciocinar, tu é um jornalista, tu é um radialista, tu tem que botar a cuca para funcionar, né? É que nós não sabíamos, na época em que tudo era acobertado, o que esses ministros faziam lá fora, nós sabemos agora. Mas isso não é uma coisa nova, com certeza não é novo, isso aí é coisa antiga. Só que o que acontece? Os três poderes estavam em harmonia. Antes de Bolsonaro, os três poderes andavam em harmonia. A harmonia de serem corruptos, bandidos, ladrões e tudo que você imaginar. Essa era a harmonia dos três poderes, onde um abraçava o outro. Por isso que eles tiveram que lançar o Lula, soltar ele, e lançar ele para dar continuidade ao sistema de poder. Mas ele já existia, né? Esses caras aí não têm mansões lá fora, lá na Europa ou Estados Unidos, de 4 anos para cá, ou de 5, 6 anos, isso aí já é antigo, né? Só que a gente não sabia. Aí, essa polarização, que aí surgiu a direita, Bolsonaro e a direita, e é só ele que é a direita, né? O Bolsonaro surgiu e começou a vir tudo à luz. Ele já denunciava a corrupção, mas ele era sozinho num congresso, agora ele é presidente da República, então ele abriu todo o leque, né, da prostituição, né, da contaminação dessa bandidagem. E aí nós passamos a ter conhecimento dos escritórios e outras coisas, mas isso já existia, provavelmente já existia, porque não ia nascer de uma hora para outra, e como estava em conluio os três poderes da República na corrupção, né, a gente não sabia dessas coisas aí, mas hoje, graças à internet, graças à entrada do Bolsonaro, graças à direita ter sido reavivada, a gente sabe do que está acontecendo aí, e por isso que eles estão esperneando, Dorivan, estão esperneando, porque agora eles mentem, mas tem quem desminta. Eles vão e mentem e tem quem vai desmentir essas mentiras aí, e está bem escancarado, e o povo não é mais burro, não. Exatamente, você fez um comentário do que acontece. É o que eu digo, ó, o Brasil é o melhor país do mundo para se viver, porque nós não temos maremoto, não temos terremoto, e o nosso povo é um povo pacífico que gosta de receber bem as pessoas. Agora, é um país onde predomina a corrupção, predomina a prostituição, a mentira, a narrativa, e tem mais. Na justiça no todo, certo? A nível estadual e federal, existe a interferência de políticos, de advogados, de empresários e de outras categorias brasileiras. Às vezes, você tem aí nos presídios, aqui em Fortaleza, que as pessoas têm contato com o presidiário, ele lá dentro e a pessoa fora no telefone. Quer dizer, como se fosse uma coisa familiar. Então, não existe uma seriedade. Muitas vezes, uma pessoa contrata um advogado,
e para defender uma questão, aí a pessoa inventa narrativas. Aí o advogado pega, certo, aquela narrativa e joga e cria um processo em cima de uma pessoa, quando na realidade muitas coisas é mentira. Mas por quê? É pelo sistema, é pelo dinheiro. Às vezes, uma mulher bonita, se ela procurar justiça, ela já vai ser bem recebida pela beleza que ela tem. Se chegar uma pessoa, um idoso, sendo puxado pela netinha, o advogado vai dar nem atenção. Ou seja, é a conveniência. Porque tem advogados picaretas, em todos os sentidos, como tem em todas as atividades, dentro da política, dentro da justiça, em todas as atividades tem os picaretas, que às vezes ele não usa a Constituição, ele não usa as leis, ele sempre pega dinheiro ou amizade e foge um processo para uma pessoa, certo, que não fez nada. Isso acontece. Injúria, mentiras e mais certo. E quando tem uma questão de uma mulher e com a advogada mulher, uma juíza mulher, aí com a delegada mulher, aí fica tudo em casa. É o que eu digo. A justiça brasileira, na atualidade, não é uma justiça séria. Tem gente que não gosta, mas eles mesmos fazem por onde? Eles facilitam, eles dão entrevista. Quando o fiscal da lei, ele tem que ser uma pessoa, se dedicar ao trabalho e não ter contato com o mundo lá fora, para não haver vazamento. Por isso que hoje o vazamento do Brasil já faz parte da vida cotidiana de todos nós e de todos aqueles que trabalham. Ou você não vê a seriedade dentro das repartições públicas. A pessoa chega a hora que quer, sai a hora que quer. Eu já cansei de ver funcionária sentada no colo do chefe. Já vi, certo? Um funcionário comum se agarrando com a chefe lá na cantina. Rapaz, é um negócio, é um bacanal que existe. Mas por quê? Porque não existe mais respeito, cara. O próprio WhatsApp, ele atestou e é a cultura e mostrou. Meu WhatsApp, eu uso para o trabalho profissional, como você também. Mas tem pessoas que têm uma cabeça de palito, porque se acha que é bonita, o cara se acha que é uma almofadinha, está bem perfumado, está bem vestido, aí usa um linguajar muito bonito. Meu amigo, por trás tem muita corrupção, tem muita narrativa, tem muita entrega de coisas que não são reais. Por isso que eu digo que a nossa justiça, muitas pessoas são presas injustamente, são condenadas injustamente. Veja o caso de Jair Messias Bolsonaro, rapaz. Ao homem e aqueles que estão presos, todos injustamente. E cadê a justiça nesse país? Cadê as Forças Armadas nesse país? Cadê a população brasileira que não vai para cima, não vão para a rua pedir, como pediram aquele eleição já? Por que que não pede a soltura de Bolsonaro? Aí todo mundo tem medo, sabe por quê? Porque tem medo da caneta dos corruptos e daqueles ditadores que estão na justiça brasileira, dentro do Estado e dentro de Brasília. Hoje, tem pessoas que têm medo de um promotor, têm medo de um juiz, têm medo de um desembargador, mas tem medo da justiça. A justiça é para fazer um trabalho em prol da sociedade, porque somos nós que pagamos o salário deles. Se não fosse nós, a sociedade brasileira, não existia o Estado brasileiro, não existia as instituições, mas ele não pensa assim. Você vê esse pessoal que trabalha na justiça, o servidor público, no modo geral, a nível municipal, estadual, federal, é cheio de regalia, tem do bom e do melhor, mora em lugares bons, certo? Deita que rola, e te digo mais, olha, dentro do serviço público, a nível municipal, estadual, federal, existe a prostituição, a infidelidade, tudo que não presta. E ainda corre dinheiro. Eu estou dizendo isso aqui,
que eu conheço, eu vejo, eu tenho contato com pessoas que me avisam isso. Eu não posso nominar, mas que existe isso. O Brasil é um país que daqui para melhorar tem muita coisa pela frente. Essa é a minha opinião, pode acrescentar, porque daqui a pouco nós vamos finalizar o programa. É com você, meu amigo Cláudio Reis. Não, tu falou tudo isso, tu só não falou uma coisa aqui, que você não incluiu uma classe aí, de todas as repartições, né? Dentro do evangelho também. Até deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou a favor, eu sei que tu tem um primo que é evangélico, que ele está se candidatando, uma boa pessoa e tal, mas ele está fazendo isso exatamente porque acontece, né? Na política está acontecendo muito evangélico dentro daquele grupo que tu falou de pilantras. Então, dentro das igrejas também, dentro da minha, dentro de tudo que é igreja, também tem os pilantras, tá? E aí agora tem aí uma classe evangélica que tu vai ver que vota a favor do governo, rapaz do céu. Então, são pilantras também, né? A gente vai orar, e eu sei que tu conhece mais o teu primo, eu não conheço teu primo, tu conhece, uma boa pessoa, como você tem exaltado aí, né? Vamos orar para ele, para que ele possa, né, ter estrutura no meio dessa corja aí, tá? Porque ele vai encontrar ali muito evangélico que são verdadeiros lobos, e ele vai estar nesse meio, ele vai entrar para um meio que não é fácil, rapaz. Pergunta pro Girão aí que ele te diz o que é aquilo lá, tá? Então ele vai entrar no meio, não é fácil, mas evangélico não deveria realmente se envolver com política, tá? Na minha opinião, tá? Mas como é liberado para que isso aconteça, eu não posso contestar, né? Mas eu acredito que o Estado é laico, realmente laico, e deve se manter laico. Agora, é claro, princípios tem todo princípio que rege a sociedade está dentro da Bíblia. Então não tem como tu dissociar os princípios. Agora, a igreja é uma coisa e o Estado é outro, é separado. Quando os dois se juntam, aí fica podre, aí a coisa vai para o lado da corrupção, vai para o lado do autoritarismo e outras coisas também, porque aí passa a ser meio que obrigatório uma coisa e a outra. É a minha opinião, Dorivan. Eu já me despeço, Dorivan, porque nós estamos avançadinho aí. Eu já posso me despedir, não? Tá, então fala aí. Não. Vamos ligar, nós dois juntos. Entramos juntos, vamos sair juntos. Eu conto que todas as atividades que existem dentro do Brasil, participe da política e do Supremo Tribunal Federal. Que use o profissionalismo e não traga nada da sua instituição. Só quem não pode entrar no Supremo Tribunal Federal e nas instituições brasileiras são os bandidos, os traficantes, e assim mesmo eles estão entrando. Veja o exemplo do caso do Banco Master. Meus amigos, são 12 horas, hora oficial do Brasil. Nesse exato momento, ao lado de meu grande amigo Cláudio Reis, nós estamos encerrando mais um Dorivan Lima e você, aqui na Rádio Terra Brasil FM, nesse domingo 3 de maio de 2026, exatamente 12 horas. Muito obrigado, que Deus proteja os brasileiros e a família de Jair Messias Bolsonaro e a família do meu amigo Cláudio Reis. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Que Deus abençoe esse Brasil maravilhoso e todos aqueles que estão com o Flávio Bolsonaro. Muito obrigado. Fique com Deus. Tchau. Amém.